Conseguem ouvir-me? Sim, sim, professor. Eu recebi aqui uma mensagem de erro, mas deve ter sido qualquer coisa, uma mensagem de aviso de que o microfone não estava a funcionar bem, mas pelos vistos conseguem-me ouvir. Então, muito obrigado e bom dia a todos. Vamos começar então a nossa aula de modelação e simulação e vamos começar um capítulo novo. Portanto, vamos falar sobre a modelação. Eu não gosto muito da expressão física, porque é muito redutora, porque o que de facto nós vamos estudar é a modelação com base em princípios fundamentais. Podem ser sistemas físicos ou podem ser outro tipo de sistemas. Podem ser químicos e até podem ser sistemas que não são físicos nem químicos. Posso ter sistemas fisiológicos, por exemplo. A questão é que nós nos vamos basear em os chamados princípios fundamentais. Portanto, conservação da massa, da energia, do momento, a relação entre as variáveis que existem em determinado tipo de componentes e por aí fora. Este tipo de modelação aparece por oposição a um outro tipo de modelação em que eu desconheço ou admito desconhecer completamente como é que o sistema funciona, quais são as relações básicas que levam a que o sistema funcione, e então eu apenas recolho dados sobre o sistema, das variáveis que compõem o sistema. E a partir desses dados eu tento correlacionar as várias variáveis que eu estou a medir e as variáveis internas do sistema. É uma modelação baseada em dados. Nós vamos ver isso depois, como é que podemos fazer isso num capítulo posterior. Aqui vamos concentrar nas técnicas de modelação a partir de princípios fundamentais. Eu escolhi a expressão modelação física para ser um bocadinho mais compacta, a expressão. Numa situação real, nós muitas vezes combinamos as duas abordagens. Não é? Aliás, a ideia de sermos fiéis a uma abordagem é uma coisa que é um bocado anticientífica. Quer dizer, nós devemos usar as coisas que são úteis e não aquelas que estão de acordo com os nossos princípios filosóficos. Na engenharia e na ciência, isto não faz sentido. Vamos usar as coisas que são úteis. Neste capítulo vamos estudar a modelação física, depois estudaremos a modelação baseada em dados. Eventualmente, até ao final do vosso curso, irão ter a oportunidade de modelar algum sistema, ou na vossa vida profissional, talvez alguns de vós tenham essa oportunidade, e aí assim usam as ferramentas mais úteis. Relativamente à bibliografia, todos os livros de controlo têm um capítulo inicial sobre modelação, pelo menos coisas muito básicas. E eu gostaria de ir um bocadinho para além disso. De qualquer maneira, eu cito aqui assim este livro, que faz parte da bibliografia oficial da disciplina, e que foi decidida, enfim, pela comissão que estabeleceu os programas, ou que estabeleceu pelo menos as disciplinas. Não gosto muito dele. Isto é uma espécie de lista telefónica de métodos. Quer dizer, é um excelente livro de consulta, não é um livro talvez para aprendermos uma determinada técnica. E eu, ao longo dos slides, vou-vos dar algumas referências, em particular o livro do Franklin e do Powell e do Emami Naemi, o Feedback Control of Dynamic Systems, que foi a vossa referência básica de controle. Tem um capítulo inicial de simulação que é muito interessante e que dá uma primeira síntese, embora um bocado incompleta. Eu acho que nós vamos um bocadinho para além disso. E tem também uma série de problemas muito interessantes. Vale a pena olharem para lá. Bom, então, nós aqui vamos... Eu há bocado estava a criticar a lista telefónica, mas vamos aqui também um bocado de tipo lógica de páginas amarelas, não é? Ver os restaurantes e as casas de pizza e depois os vendedores de animais de estimação e por aí fora. E para nós, os índices das páginas amarelas
São os sistemas mecânicos de translação, de rotação. Numa primeira abordagem, nós vamos olhar para a mecânica, equilibrando forças e equilibrando momentos. A abordagem clássica do Newton. Depois vamos, mais para a frente, possivelmente já na próxima aula, ver um outro tipo de abordagem em que eu faço a modulação baseada na energia. Bem? Se quiserem, muita da modulação é feita com uma conta de merceeiro, não é? Eu, para saber as batatas que tenho na loja, quantas batatas que entram e quantas batatas que saem, e isso é a condição inicial, e eu vou somando umas e subtraindo outras, e sei em cada momento que batatas tenho na loja. E isso é a abordagem do Newton. Já vamos ver, em vez de batatas tenho forças. E há outras situações em que tem mesmo conservação da massa, por exemplo, se nós virmos certos modelos de reações químicas. Na abordagem baseada em energia, nós vemos um princípio muito fundamental. Parece que é uma coisa depois muito complicada, mas vão ver que é extremamente poderosa. Não é? Mas isso será objeto de uma aula posterior, eu julgo que é a próxima aula que vamos dedicar a isso. Bom, então vamos começar com os sistemas mecânicos de translação. Há muitos sistemas que são sistemas mecânicos de translação, sistemas práticos, se quiserem ter exemplos, por exemplo, motores lineares, em que eu tenho uma peça metálica que se desloca linearmente, ou seja, ao longo de uma determinada direção. Um outro exemplo é um movimento do papel em fotocopiadoras. Podem dizer assim, mas porquê é que eu quero modelar o movimento do papel em fotocopiadoras? Bom, neste momento fazer uma fotocópia é uma coisa muito simples. Quando eu tinha a vossa idade, a máquina estava sempre a encravar. E, neste momento, as máquinas não encravam. Obviamente há progressos na mecânica, mas o fundamental é o progresso no controle da máquina. E o controle da máquina vem no modelo da máquina de fotocópias e do movimento do papel dentro da máquina de fotocópias. Bem? Portanto, este exemplo, de facto, não é assim uma coisa tão esotérica como possa parecer. Eu tenho uma massa nos sistemas mecânicos de translação, eu tenho uma massa que se desloca numa determinada direção. E estes modelos vão relacionar a posição com o tempo e tendo em conta as forças aplicadas. Portanto, eu vou ser capaz de, a partir do momento em que sei as forças aplicadas ao sistema, eu vou saber a posição de uma ou várias massas que compõem o sistema em função do tempo. Está bem? A bibliografia, cá está citado o livro do Franklin e do Powell, do M. Amina Eni. Há um outro livrinho muito giro, que é este, A Student's Guide to Newton's Laws of Motion. A Cambridge tem livros muito bons e muito diversificados, e em particular tem esta série de Student's Guide. Tem muitos Student's Guide, em que dão o essencial. E este é dedicado à abordagem newtoniana da modulação de sistemas mecânicos. Em Portugal estas coisas custam preços absurdos. Em Inglaterra são um preço de um livro relativamente baixo, acessível a um estudante. Bom, então vamos começar por ver alguns elementos que aparecem nos sistemas de mecânicos de translação e depois vamos tentar escrever equações compondo estes elementos. E o elemento mais básico é uma massa a que eu aplico uma força. Pronto. Se eu quiser descrever o movimento da massa, vamos supor que a massa está concentrada no seu centro de massas. Bem, há aqui um ponto que é o chamado centro de massas, onde eu aplico a força, considero a força aplicada e quero descrever este ponto. O que é que eu faço? Há uma primeira coisa que nós temos que ter, que é um referencial em que descrevemos o movimento. Bem? E esta é uma noção muito importante. Eu posso querer descrever um ponto material, e que é muito simples. O meu referencial, se ele se está a deslocar ao longo de uma reta, é uma reta.
não é? Se eu tivesse se este ponto se deslocasse num plano, eu precisava de ter um referencial para um plano, portanto, 2 eixos ortogonais. Se fosse num espaço, eu precisava de 3 eixos ortogonais. Não é? Se, por exemplo, eu quiser considerar um quadrirótor, aquilo que a gente costuma chamar um drone, não é? Então eu preciso de ter 3 eixos ortogonais de pensar que ele se está a deslocar no espaço. E nós sabemos, portanto, não se esqueçam desta primeira coisa que nós precisamos de ter, é definir um referencial. Esse referencial deve ser inercial, quer dizer, esta lei aplica-se. Quer dizer, a massa vezes a aceleração, que é a segunda derivada da posição, estou a chamar x à posição. Reparem que aqui x não é o estado, é a posição. É igual à soma de todas as forças aplicadas ao corpo. Bem? E isto é uma coisa que todos conhecem mais ou menos, não é? Até há uma mnemónica que diz que a força é má, que é a massa vezes a aceleração. Não é? E eu, a partir daqui, sim, tenho uma equação diferencial muito simples que permite, se eu integrar esta equação diferencial, eu calculo x em função do tempo, se souber a força que estou a aplicar, ou o somatório das forças. Bom, de facto, a lei de Newton não é bem assim. Eu aqui estou a admitir que a minha massa é constante. Se a massa não for constante, então eu tenho uma quantidade que é o momento P, que é o produto da massa pela velocidade, e a força é a derivada do momento. Está bem? Se a massa for constante, então tiro a massa para fora desta derivada e fica a segunda derivada do x, não é? Porque ficava m ddt dx dt, ficava d2x dt2. Isto são coisas que toda a gente sabe. Agora, vamos fazer aqui um comentário que é importante, que é assim. Eu tenho aqui uma dificuldade, que é este F tem que ser a soma de todas as forças que agem no corpo. Imaginem que eu começava a pôr aqui restrições. Imaginem que o meu ponto material era uma bolinha de chumbo e tinha um furinho lado a lado. E essa bolinha deslizava num arame. E o arame tinha uma certa forma. Está bem? Então eu aplicava uma força tangencialmente ao arame ou aplicava uma força e essa esferinha de chumbo ia se deslocar. Pronto. E esta lei era válida. Esta lei continuava a ser válida. O que é que acontece? O que acontece é que o arame vai causar forças que fazem com que a bolinha o vá seguir. Não é? Essas forças são extraordinariamente difíceis de se calcular. E, portanto, quando eu começo a ter restrições, eu tenho uma grande dificuldade em usar estas técnicas baseadas na contabilização das forças e a lei de Newton. Procuro, como está aqui. Estão a ver? E, pelo contrário, quando eu considero a abordagem baseada na energia, que, como eu disse, vamos estudar depois, as restrições aparecem de uma maneira muito natural. Mas para já, vamos supor que não temos restrições e que não temos essas forças de restrição e ficamos aqui com esta lei, não é? Supondo que a massa é constante. Depois eu posso ter outros elementos que não contribuem para o estado. Reparem que uma massa contribui para o estado, com uma posição e uma velocidade. E esses elementos são as molas elásticas. O que é uma mola elástica? É um elemento que basicamente armazena energia. Não é? E que depende do seu grau de compressão. E quando eu aplico um deslocamento relativo às pontas da mola elástica, eu vou ter uma força que se opõe, portanto aparece aqui um sinal menos, ao movimento, e que é proporcional à compressão. Este x, portanto, será o deslocamento em relação a uma posição de equilíbrio da mola. E esta força é sempre, se eu a comprimir,
eu tenho uma força que me leva a restituir a mola à posição original. Se eu a esticar, a força tem o sentido contrário. Também sempre fazer restituir a mola à posição original. Eu agora posso ter este K pode depender do X. Não é? Vamos supor que ele era constante aqui, na maior parte dos problemas, mas eu posso ter molas em que o meu coeficiente de elasticidade, o meu coeficiente da constante da mola, depende do deslocamento da mola. Quem é que já andou de carroça? Nunca ninguém andou em cima de uma carroça? Com um burro ou com um cavalo? Ninguém? Sim, já. Sim, Sim? sim. O Rafael e é mais uma rapariga, não é? Ok. Então vamos lá ver uma coisa. Como é que é a suspensão da carroça? Já viram a suspensão da carroça? Há carroças com isso em suspensão, depende. Todas têm uma suspensão. Senão aquilo fica horrível, não é? Há uma suspensão clássica das carroças. Como é que é? Não é uma coisa do género, assim, uma coisa assim, curva, metálica, que Tem umas apoia. tiras, não é? Umas tiras metálicas. Mas tem várias tiras metálicas, não é? Sim, sim. Pronto, isso chama-se. Tens ideia de quando é que isso foi inventado? Eu não sei, mas sei que, por exemplo, há um Jeep do meu pai que também tem isso aí e não é uma Exatamente, carroça. exatamente. Isso foi inventado no século XVII. É a suspensão Cardan. Ok? Chama-se a suspensão Cardan. Portanto, eu tenho várias tiras e essas tiras, como é que é o comprimento? Têm todas o mesmo comprimento ou não? Não, comprimento, elas têm comprimentos diferentes, ou pelo menos se tiverem o mesmo comprimento estão desfasadas umas das outras, não sei bem, mas Elas não é uma tira única. têm comprimentos diferentes e, portanto, no meio eu tenho mais molas do que nas pontas, não é? Sim, é isso. Ok? E repare, isso mete uma não linearidade que tem a ver com o conforto, é escolhida para ter um efeito do conforto. Portanto, a suspensão de Cardan é um exemplo em que esta lei linear não se aplica. Está bem? É mais fácil fazer pequenos alongamentos, porque só temos uma mola, e depois, quando queremos forçar aquilo mais, começam as outras tiras a fazer força. Quanto maior for o X, maior é a força de resistência. Estão a ver? E, portanto, este K muda com o X. No caso só para vos dar um exemplo de uma coisa que, enfim, nós agora não vemos carroças na cidade. Eu lembro, quando tinha a vossa idade, lembro-me de ver pessoas a vender alfaces e couves e batatas pela rua com uma carrocinha e um burro, ou uma mula. Não me lembro disso. E eu próprio andei de carroça. Não é? Quando era miúdo, quando era muito miúdo, na aldeia, ia passar férias e andei de carroça. Até ia uma vez uma carroça quando tinha 7 anos. Pedi para se me deixavam guiar a carroça e ia numa rua à direita e depois a rua acabava numa transversal. E eu lembro-me que estava muito atrapalhado como é que ia fazer o cavalo, era um cavalo, como é que ia fazer o cavalo dar a volta. Claro que o cavalo sabia o caminho muito melhor do que eu, portanto chegou lá e virou à direita e acabou. Não é? Mas hoje nós não vemos isso, mas os jipes, por exemplo, ou determinadas caminhonetas de carga relativamente pequenas, ainda usam essa suspensão. Só para vos dar um exemplo em que este K não é constante. Se o K não for constante, eu vou acabar com o modelo não linear. Vamos admitir que, em geral, a menos que eu diga outra coisa, que este K é constante. Reparem que se eu tiver uma não linearidade, eu posso ter vários pontos de equilíbrio. Lembram-se do capítulo anterior? Quando eu tenho sistemas lineares, só tenho um ponto de equilíbrio, que é a origem. Quando eu tenho sistemas não lineares, eu posso ter vários pontos de equilíbrio e inclusivamente, isso dá um problema engraçado. Não é? Ok, então eu tenho as molas. Já vimos as massas, vimos as molas. Depois tenho elementos de atrito, os amortecedores. Não é? Quer dizer, eu tenho duas superfícies que raspam uma na outra e ao rasparem, portanto, havendo um movimento relativo, se há uma superfície que está parada, uma superfície inercial, esta aqui a tracejado, e a outra que desliza sobre ela com atrito,
essa força de atrito aparece como uma força que se opõe ao movimento, portanto, é um sinal menos. Tenho um coeficiente de atrito e vou assumir que ela é proporcional à velocidade. Também posso ter aqui uma coisa do tipo um êmbolo dentro de um cilindro, não é? Em que isto vai ter um movimento longitudinal e raspa. Não é? Raspa aqui assim, eu até posso pôr aqui um líquido para acelerar, um óleo, por exemplo, tem um amortecedor, não é? Para criar um certo atrito e dissipar energia. Não é? Os amortecedores, o que é que fazem? Criam uma dissipação de energia para que o carro não abane muito, não é? E então eu posso ter este modelo. Uma vez mais, o meu coeficiente de atrito pode variar com a elongação x. Não é? E posso ter modelos mais complicados. A questão da modulação do atrito é uma coisa muito complicada, até porque eu posso ter um outro tipo de atrito, que é assim, que é o atrito estático. O atrito estático, em inglês diz-se static friction, e então alguém abreviou isso e criou uma palavra que é o stiction. Estão a ver aqui, eu escrevi até a palavra em inglês, stiction. O stiction é o atrito estático. E então o que é o atrito estático? Quem é que já empurrou um móvel a fazer mudanças lá em casa? Vocês nunca ajudaram os vossos pais a fazer mudanças? O Rafael já fez mudanças. Tem o dedo no ar? Não. Lourenço já fez mudanças. Então como é que é, Lourenço? Tu queres empurrar o móvel. E o que é que acontece? Ao princípio, Ao princípio é um bocado difícil. Ao princípio é um bocado difícil, não é? Porque tu tens uma ligação que se estabeleceu entre o móvel e o chão, está bem? E essa ligação tem que ser vencida. Isso é o atrito estático. A partir do momento em que o móvel se começa a deslocar, É mais o fácil. atrito estático desaparece e fica só o atrito viscoso, que era o que estava no slide anterior, proporcional à velocidade de deslocamento do móvel. Não é? Portanto, este atrito estático, esta stiction, como é que eu posso modelar isto? Os modelos, uma vez mais, podem ser muito complicados. Se fizerem uma busca na internet por stiction, encontram muitos artigos e alguns extremamente complicados, modelos extremamente complicados. Como é que é? Eu tenho uma força que a ligação entre o móvel e o chão está a fazer e que equilibra a força que eu estou a fazer. E até um certo limiar Fs, essa força é igual à força externa Fe. Portanto, eu estou a empurrar com a força Fe e a ligação entre o móvel e o chão está a responder com uma força F, que é, até um certo limite, equilibra perfeitamente. O móvel não se mexe. Depois eu consigo fazer força para além dela. Portanto, se eu fizer uma força externa para além daquele limite do atrito estático, o que é que vai acontecer? Aquilo que vai acontecer é que eu vou ter aqui um termo de correção, está bem? E o que é que isto faz? Se eu tenho uma força um bocadinho maior, se eu consigo ter uma força um bocadinho maior do que a força do atrito estático, eu começo a ganhar velocidade. Ao ganhar velocidade, o atrito estático desaparece. E é o que está aqui traduzido. Portanto, este delta é um termo que é 1 quando a velocidade é 0 e é 0 quando a velocidade é 1. Na prática, se nós quisermos escrever um modelo, para isto não ser só um ponto, faz-se aqui um intervalozinho de velocidades muito pequenas. Não é? E depois o atrito ficou, este termo ficou muito baixinho e o que vai contar depois é a nossa força, que é compensada, não é? Aliás, ele vai a 0, porque quando eu ganho velocidade, o delta fica 0 e isto desaparece. Portanto, há um momento em que eu dou um salto. Estão a ver, né? Portanto, eu estou a fazer força, nada acontece, de repente eu cedo o limiar do atrito estático e ando um bocadinho. Ao andar um bocadinho, este delta de x ponto, como ele andou um bocadinho, o x ponto é diferente de 0, o delta de x ponto fica igual a 0
e, portanto, este termo desaparece. Ok? O que é que acontece? Eu tinha acabado de acabar o meu curso, era para aí 3 anos mais velho do que vós, e tinha um colega que tinha desistido de fazer o doutoramento. Na altura as coisas eram difíceis, ele era um colega bastante mais velho do que eu, investiu muitos anos a fazer o doutoramento e não conseguiu acabar as coisas e precisou de ganhar a vida e foi trabalhar para a EDP. E foi para a central de Sines, que é uma coisa que está neste momento a ser desmantelada, a central a carvão de Sines. E havia uma válvula de fuel, portanto é um óleo combustível, e aquilo, reparem, é carvão, mas primeiro acende-se gás, o gás deita fogo a óleo de combustível, o fuel, e o óleo combustível depois incendeia o carvão. Aquilo há uma série, é um processo por etapas. E a válvula de fuel tinha umas oscilações, aquilo ia lá para um certo sítio e de vez em quando fazia um tique, dava um saltinho e depois dava outro saltinho, tinha assim umas oscilações. E ele disse-me, nós encontrávamos aos sábados de manhã, ali no complexo interdisciplinar, que era onde nós tínhamos os gabinetes, e ele falava-me naquilo e pôs-me o desafio de modelar o processo. Não é? E, de facto, o que estava ali em causa era o atrito estático. Portanto, quando a válvula começava a parar, né, o atrito estático entrava em ação ao parar, e depois, se eu quisesse modificar a posição da válvula um bocadinho, eu tinha que vencer o atrito estático, tinha que lhe aplicar uma força superior à necessária, e essa força superior à necessária fazia a válvula dar um saltinho e depois ela ia. Portanto, tem um controlador que estava aqui a jogar com isto. Para evitar este tipo de coisas, quando se pensa em controlo, eu vou querer um controlador que nós normalmente queremos que os movimentos sejam todos suaves, não é? Quero aproximar-me do valor desejado de uma maneira suave. Mas se eu tiver estes efeitos de atrito estático, se eu aproximo de uma maneira muito suave, a certa altura o atrito estático agarra as coisas e temos o caldo entornado. Okay? Porque depois elas já não saem dali assim, e tirá-las para vencer o último errinho que falta em relação à referência, precisa de uma força maior. Ou precisar de uma força maior, aquilo dá logo ali um salto. É difícil chegar, ou às vezes mesmo impossível chegar ao valor exato. E então, a técnica é usar controladores que fazem mexer muito o atuador. Portanto, ali assim significava usar a ação derivativa. A ação derivativa é uma ação que está sempre tem tendência a fazer movimentações de alta frequência. Não é? O efeito integral é de baixa frequência, o proporcional também, ali intermédia, mas o efeito derivativo é de alta frequência. E, portanto, o efeito derivativo, ter um controlador que não fosse PI, mas fosse PID, portanto, com a ação derivativa, resolvia esses problemas dessas oscilações das válvulas. Portanto, isto é só um detalhe engraçado. Se virem alguns dos artigos que estão na net sobre stiction e controle de atuadores com stiction, podem não ser válvulas, podem ser, por exemplo, o controle de sistemas de rotação de motores para posicionar determinadas, por exemplo, eu quero posicionar uma plataforma num determinado ângulo, e esta questão de ter um controlador que tem uma certa atividade tem um efeito derivativo que evita estas manifestações do stiction. Aparece em vários artigos, é uma coisa comum. Bom, nós não vamos, a menos que eu daqui para a frente diga explicitamente, não vamos considerar stiction, vamos considerar apenas o atrito viscoso. Bem. Ora bem, então, como é que eu escrevo as equações de um sistema mecânico de translação? Pronto. Eu tenho que fazer duas coisas. Uma delas é associar a cada massa que se move independentemente um referencial preso ao mundo exterior ao sistema. E este referencial tem que ser o que se chama um referencial de inércia. Quer dizer, um referencial onde se verifica a lei de Newton. Está bem? Por exemplo, se eu tiver uma plataforma a rodar
E se eu fixar um referencial nele, a lei de Newton não se verifica. Eu ponho lá uma esferinha que começa a abanar. Não é? Pelo menos em relação ao referencial preso à plataforma. Portanto, uma plataforma a rodar não é um referencial inercial. Portanto, precisamos de ter um referencial inercial preso ao mundo exterior ao sistema. Se temos coisas de translação, este referencial é, por simplesmente, uma reta e temos que dizer qual é o sentido positivo. Isso é arbitrário. Nós podemos pôr o referencial como quisermos. Depois, para cada uma das massas que se movem independentemente, eu vou escrever a lei de Newton. Portanto, se eu tiver a massa número I, eu tenho, aqui eu devia ter posto M índice I, vezes a aceleração da massa I, que é o XI 2 pontos, XI é o deslocamento da massa I, é o somatório de todas as forças aplicadas à massa I. Ok? Portanto, é um somatório em J. Não é? Este J cobre todas as massas. Bom, isto assim é muito abstrato, vamos ver. Eu queria vos propor agora 3 exemplos. Estas coisas não se ensinam, aprendem-se. Está bem? E então, para as aprenderem, eu tenho aqui 3 problemas. Ok? 3 problemas. Vamos começar com o primeiro problema. E eu aqui até já pus os referenciais. Portanto, eu tenho... vamos pensar aqui no A. Eu tenho 2 massas, M1 e M2, e já coloquei aqui os meus referenciais e considero o deslocamento positivo para a direita. Eu podia ter considerado para a esquerda. É absolutamente arbitrário. Só que depois as equações aparecem de uma maneira diferente. Tá? Então, eu queria que no vosso bloco de notas escrevessem as equações para este sistema que está aqui. Portanto, já sabem que tem 2 massas, já tem aqui assim os referenciais, agora tenho que escrever o movimento desta massa M1, é o M1 vezes a aceleração do XB igual à soma de todas as forças. Esta aqui tem uma força e tem a mola. Não é? E tenho que pensar qual é a força da mola, porque as pontas da mola estão-se a deslocar. E depois tenho que fazer o mesmo para a massa M2. Então façam lá isso, faz favor. Vou-vos dar um minutinho para escreverem as equações. Quando acabarem de escrever as equações, levantem a mão, se faz favor, para ter a noção disso. Se quiserem fazer perguntas, também podem fazer perguntas. É só para o primeiro ou é para os 3? Começa por fazer para o primeiro, se fizeste o primeiro, também podes fazer para os outros. Ok. Assim que acabares o primeiro, põe a mão no ar, se faz favor. O segundo é um bocadinho mais tricky. Já há uma mão no ar. Quem acabou o primeiro pode começar a pensar no segundo. Então, mais ninguém conseguiu escrever o primeiro? Mais um bocadinho. Ok, então vamos ver o primeiro. Vamos ver o primeiro. Estão de acordo com o que está aqui? Eu engano nos acetatos, não é? Portanto, o que é que acham? Isto está certo ou não está? Vamos lá ver. Se eu pensar na massa M2, desloca-se ao longo das coordenadas XA,
Bem? Então, vai ser M2 vezes a segunda derivada do XA igual... Que forças é que há? É apenas a força da mola, não é? E a força da mola vai ser menos K da mola. E agora, é a elongação da mola. Quando o XA aumenta, mantendo o XB constante, eu estou a esticar a mola, tenho uma força para trás. Portanto, vai ser, quanto maior for XA, maior é a força que se opõe ao movimento, menos KXA. Não é? Agora, quando eu mexo o XB, eu aliviei a mola. Portanto, o que conta é a diferença XA menos XB. Está percebido este raciocínio? Supõe-se que os zeros desses referenciais são o equilíbrio estático. O equilíbrio. Os referenciais são o equilíbrio estático, exatamente. Portanto, eu pus isto aqui e deixei a mola chegar a um equilíbrio. E agora para a massa M1, eu tenho também uma vez mais a massa vezes a aceleração da massa M1, que é a coordenada XB, vai ser a força aplicada a F, menos K, e agora é, quando eu aumento o XB, eu comprimo a mola, mas depois se o XA aumentar, eu alivio um bocadinho a bola. Portanto, o que conta é XB menos XA. Estão de acordo? Alguém quer perguntar qualquer coisa? Bem, isto é uma conta de merceeiro, mas tem que ser muito bem percebida. Professor, só uma questão. O nosso XA e o nosso XB não estão no mesmo referencial. Porque no equilíbrio tem que estar zero. Só em relação ao... Eu estou a supor que XA igual a 0 e XB igual a 0. No equilíbrio. Imagina que tu tens as duas massas e tens a mola, pões aquilo em cima de uma mesa sem atrito. E elas vão para uma posição que corresponde à mola não estar a fazer força. Uma posição neutra. Portanto, não está nem comprimida, nem esticada. E aí assim, tu tens o zero do referencial. Está bem? É contado a partir daí. Ok. Mas contamos o zero para cada um deles, ou seja... Contas o zero para cada um deles, exatamente. Ok. Mais perguntas? Bom, agora vamos lá ver uma coisa. Isto está aqui, está na forma do modelo de Estado. Como é que é o modelo de Estado? O que é que seria um Estado para este sistema? Eu aqui tenho equações para o XA e para o XB, não é? Desculpa? Diz? As posições e as derivadas, se calhar. As posições e as derivadas. Portanto, falta uma... Eu tenho que ter equações para as derivadas, não é? Então, o que é que eu ia juntar aqui? Como é que eu ia fazer? Uma variável auxiliar. Uma variável auxiliar, que seriam as velocidades, não é? O VA e o VB. E depois tinha que transformar estas equações de segunda ordem em equações de primeira ordem, não é? Mas isso é fácil, porque a segunda derivada do XA é a primeira derivada do VA. E assim sucessivamente, não é? Portanto, eu vou definir um estado. A ordem pode ser esta ou pode ser outra. Está bem? XA, XA ponto, XB, XB ponto. A minha força é o U. Está bem? E depois dividia tudo por M, pelos M's, não é? E ficava com este o modelo de estado escrito na forma matricial, está aqui. Eu não tenho as contas todas feitas, mas... Alguém tem dúvidas sobre isto? E fiquei com o meu modelo de estado. Qual é a vantagem de escrever um modelo de estado? Porque eu agora tenho uma teoria sobre isto, não é? Em particular, posso pensar nos valores próprios e nos vetores próprios desta matriz e por aí fora. Alguma pergunta? Então agora vamos pensar no outro problema. Ups! Ali estava a solução. Vamos pensar agora no problema B. Este F não é nada. Esta força aqui é zero. Está bem? Eu estou a impor o ponto XB. Está bem? Imaginem que eu mexo aqui neste ponto B. Se quiserem, rodem isto 90 graus. Era como se tivesse aqui em cima um carro. Está bem? E este XB eram irregularidades na estrada. E eu queria ver como é que o carro se comportava. Está bem? A minha massa era a massa de um carro. Se calhar esta
este atrito estava aqui em paralelo com a mola, se eu quisesse modelar um amortecedor, e queria modelar o XA. Então, eu aqui não tenho massa. Está bem? Este F não aparece. O que aparece é o XB, eu mexo no XB. Então tentem lá escrever estas equações. Estas aqui são tricky. Alguém tem alguma ideia sobre como é que pode tratar isto? Se calhar começar pela mola e fazer o mesmo raciocínio do anterior. Mas depois tens que relacionar o XB com o XA, não é? Não podemos Sim. simplesmente somar as forças no objeto. Desculpa? Não podemos simplesmente somar as forças atuadas no objeto. Nós temos. Mas qual objeto? Em B não tens nada. Mas temos no A. Mas temos no A. E no B não podes ter nada. Não te ocorre Podemos, nada. porque a massa é zero, portanto A podemos massa dizer é que zero zero. é Então igual a experimentem lá considerar que há uma massa no ponto B e depois suponham que a massa é zero e isso dá-vos uma pseudo-força que conseguem transformar em XB. Não é? Conseguem relacionar uma força com XB. Vejam lá se conseguem fazer este modelo. E toda a gente baixou as mãos, não é? Então agora levantem as mãos quando resolverem este modelo. Portanto, assumam que há uma massa em B e depois façam essa massa tender para zero. Reparem que vos desaparece a segunda derivada do XB, não é? Se esqueçam de levantar a mão quando fizerem. Mais um minutinho.
Okay? Portanto, vou ter umas equações assim. Não é? Portanto, ou imponho o XB, ou então, se quiserem pôr uma força, essa força vem dada por isto. Não é? Portanto, o XB em função da força, ou a força em função do XB e do XA. Alguma pergunta? Professor, só uma questão. Na equação de baixo, não devia Esta aqui? ser. Não, Aqui? sim, não devia ser menos F menos B. Porque o F é capa. Ah, não, XB menos XA. Não, peço desculpa. Esta vem daqui, não é? Não, sim, eu é que não tinha visto que estava trocado o XA e o XB dentro do F. Peço desculpa. Aqui está XB e XA. Não é? E, portanto, quando Sim. faz o equilíbrio aqui para esta pseudomassa, Não, tem- claro, eu é que tinha escrito ao Aparece aqui o contrário, tinha sinal escrito de XA casa. menos XB e não estava a ver onde é que estava. Ok. Mas obrigado. Está bem? Mais alguma pergunta? Então façam o último. O último não tem nada que saber, só que agora tem duas massas com dois atritos, é um bocadinho mais complicado. Tentem lá escrever as equações só para consolidarmos isto. Vamos tentar fazer isto rapidamente. Levantem as mãos quando forem fazendo, se faz favor. Portanto, vou ter qualquer coisa assim, não é? Vejam lá, comparem as vossas soluções com o que está aqui. Vejam se querem perguntar alguma coisa. Professor, Sim. ali eu não estou a perceber muito bem, para já, de onde é que vem. Não considerei o beta 1 como atrito, não vi que Temos aqui estava. portanto, as duas Ok. massas roçam no chão com beta 1 e com beta 2. E quando temos Depois aqui há o um beta beta 3 aqui. Beta 3 é um o endo, beta não é? 3 do XB, ou seja, beta 3 vezes a O beta derivada. 3 Isto é, reage à portanto, diferença de velocidades. E a diferença de velocidades é menos, repara, aqui para o XA, não é? Quando o XA aumenta, tu vais ter um termo, se não tivesses, se isto deste lado tivesse fixo, era menos beta 3 dxa dt. Mas depois, se este aumenta, o que conta é a velocidade relativa, que é a diferença de velocidades entre eles, não é? ok, Este é está o. bem. Estás a ver? Ok, obrigada, professor. Tenham cuidado, porque há livros que dão explicações para estas equações que são perfeitamente mirabolantes, que eu nunca consegui perceber. Em particular, há um livrinho, que se calhar vocês agora não têm acesso a ele, mas antigamente era muito popular, que era o Das Upis. Ele dava uma explicação sobre como escrever estas equações, e
Eu acho que aquilo era uma confusão louca. Portanto, tenham cuidado. E nem sei se estava certa. Estaria certo na cabeça dos autores, não é? E é um livro famosíssimo. Foi um best-seller na altura, há 40 anos atrás. Dá assim uns livros que tenham cuidado com eles a explicar isto. Mas isto aqui é uma coisa simplicíssima. Pá. A teoria aqui é muito simples. Querem fazer alguma pergunta? Podemos avançar? Então vamos avançar. Pronto. Então vamos ver aqui um exemplo. Não é? Uma válvula pneumática de regulação. Portanto, uma válvula é uma torneira, não é? Isto está inserido num tubo e eu quero abrir ou fechar a torneira. E, portanto, tem um tubo para a esquerda e um tubo para a direita, não é? E quero abrir ou fechar a torneira para passar aqui um fluido. Pode ser um líquido ou pode ser um gás até. Normalmente é um líquido, vamos supor que era um líquido. Há válvulas destas do tamanho de um homem. Não é? Há coisas destas com 2 metros de altura, ou 1,5 metro de altura. Não é? Imaginem que são coisas que demoram meio minuto a fechar. Então como é que elas funcionam? Eu tenho um obturador, que está aqui, que quando vem para baixo fecha, quando sobe, abre. E, portanto, deixa passar mais ou menos fluido. E como é que este obturador é atuado? Ele está ligado a uma membrana elástica. Estão a ver aqui esta membrana elástica. Conseguem ver o meu cursor, não é? Tem aqui esta membrana elástica. E quando a membrana vem para baixo, o obturador vem para baixo, mas há aqui uma mola. Esta mola enrola até aqui abaixo, tem aqui um batente da mola e, portanto, comprime a mola. Não é? E porquê que a membrana vem para baixo? Porque eu injeto ar comprimido aqui em cima. Portanto, quando eu quero posicionar o obturador numa certa posição, eu tenho que ter um sensor de posição e tenho que ter um controlador da admissão de ar. Está bem? Portanto, uma válvula até é um sistema controlado. Não está aqui o sistema de controle. Portanto, eu tenho a admissão de ar, tem a pressão de ar ali, está bem? Esta membrana tem uma certa área, portanto eu tenho uma força que é a pressão vezes a área, que está a atuar numa massa, que é o êmbolo, e esta haste da válvula, chama-se mesmo a haste da válvula, está bem? O stem. Há válvulas que são de duplo efeito, portanto eu tenho ar em cima e ar em baixo. São mais raras, não é? Porque eu tenho dificuldade em meter o ar aqui em baixo. E depois há umas válvulas que são elétricas, que são bastante mais caras e também bastante mais precisas. A esmagadora maioria das válvulas da indústria são assim. Uma válvula de efeito simples, quer dizer, só tem ar de um lado e uma mola do outro. Não é? Como é que eu posso modelar isto? Eu posso modelar isto com a velha lei de Newton e com aquelas técnicas que estávamos a ver ali assim. Portanto, é a massa do veio, do obturador, veio mais obturador, vezes tem que ter aqui, vamos supor que o meu x era para baixo, também, e este referencial. A massa vezes a aceleração igual à força, que é a pressão do ar vezes a área do diafragma. Depois tenho aqui o efeito da mola, menos kx, este k é a constante da mola. E agora estou a supor que tenho aqui um efeito, tenho aqui um atrito estático. Este beta é o atrito do veio na chumaceira do veio, né? Nestas partes. Aqui, não é? Está aqui apoiado aqui, e lá em cima não está porque tem a mola, não é? Mas está aqui embaixo. Normalmente, aquilo que acontece é que a massa da haste e do obturador é desprezável, e então este termo despreza-se, e eu fico com um sistema de primeira ordem. Portanto, em geral, a válvula é um sistema de segunda ordem, mas eu posso aproximá-lo relativamente bem por um sistema de primeira ordem. Não é? Se a posição X for proporcional ao caudal, isso significa que a relação entre o sinal que comanda a posição da válvula e o caudal vai ser um sistema de primeira ordem. Okay? Portanto, eu posso aproximar uma válvula com um sistema de primeira ordem que tem uma certa constante de tempo e tem um certo ganho. Estas coisas depois normalmente são todas
normalizadas entre 0 e 100. Não é? Mas eu tenho um sinal elétrico que comanda a injeção de ar e vou ter esse sinal, tipicamente 4 a 20 mA, está codificado entre 0 e 100. Portanto, 0, 4 mA, 100, 20 mA, 100%, e depois a abertura e fecho é assim. Bom, Não o que é que vai? não percebi a normalização de 0 a 100. Portanto, quando tu dás o comando à válvula, esse comando está normalizado entre 0 e 100. 0 a válvula toda fechada. 0 é mandares a válvula ser toda fechada. 100 toda aberta. Então depois precisa aí de grandezas para que isso bata tudo certo com o modelo físico. O 0 corresponde-te a 4 mA na corrente que comanda o circuito de ar comprimido, e o 100 corresponde o 100% corresponde a 4 a 10 mA. Está bem? Isto normalmente é normalizado. Há um outro intervalo de correntes. O comando faz-se através de correntes elétricas e não de tensões, por uma questão de ser mais insensível ao ruído, está bem? Em ambiente industrial. Está bem? Agora tu podias fazer uma coisa que era, desenhavas aqui todo o circuito de controle e ias, com muito cuidadinho, ver variável a variável quais eram as unidades físicas e por aí fora. Está bem? Agora, do ponto de vista, tu és engenheiro de processo, já sabes que o teu comando da válvula é entre 0 e 100 e que a tua válvula vai operar ali perto dos 40% a 50%. Já te vou dizer porquê. Uma coisa é o comando da válvula, outra coisa é a abertura da válvula. Está bem? São coisas diferentes, não é? Porque eu dou um comando que corresponde aqui sim ao comando de ar comprimido, que me afeta esta pressão, e depois tenho um sistema de primeira ordem que transforma isso na posição do obturador. Okay? Eu tipicamente posso modelar uma válvula desta maneira. Eu tenho um comando, um sinal de comando da válvula. Estamos a ver, tenho um sistema de primeira ordem, portanto eu tenho uma constante de tempo. E assumo que a válvula tem ganho 1. Bem? E depois tenho aqui uma não linearidade, quer dizer, a válvula, isso podem perceber da seguinte maneira. Então, quando o obturador se aproxima aqui desta abertura, a aproximação depende da geometria do que eu tenho aqui assim a fechar, não é? Da geometria do obturador. Se isto é mais arredondado, menos arredondado. Inclusivamente, eu acho que vos disse isso outro dia, há tabelas, há livros, manuais de fabricantes que dizem para a válvula tal, a característica é esta. Dá-me uma não linearidade. Depois tem uma outra coisa. Portanto, há aqui uma não linearidade. Se vocês não souberem nada, admitem que isto é linear. Não é? Mas se souberem exatamente qual é o tipo de válvula, até conseguem sacar o manual e perceber qual é a não linearidade. Se isto não tiverem unidades normalizadas, têm que fazer as continhas todas com as unidades para converter. Depois tem uma outra coisa que é, isto são partes mecânicas que têm folgas. E então eu vou ter aqui um efeito de estresse. Okay? Ou seja, imaginem que eu estou a abrir a válvula e vou mandando sinais de comando com o ar comprimido para ir abrindo a válvula. E ela vai abrindo. E agora faço a manobra ao contrário. Mando fechar. Ela não vem pelo mesmo sítio. É? Há um efeito de estresse. Ela sobe de uma maneira e desce de outra. Okay? Isto depende do estado da válvula. Há válvulas muito velhas que já está balhelhas para andar para ali aos saltos. Não é? Uma válvula novinha tem uma estresse pequena, não é? Para aí 1% ou coisa assim. Mas podem ter válvulas com estresses de 2, 3, 4, 5%. Estão a operar há muitos anos ou estão sujeitas a muitas manobras de abertura e de fecho, e aquilo vai criando folgas. Portanto,
se quiserem modelar um sistema, tá bem? Tem aqui um modelo das válvulas. Tá? Imaginem que queriam modelar uma caldeira. Não é? Há uma coisa que nós usamos ainda hoje muito, que é o papel, não é? Cada vez, as pessoas têm a tendência a dizer que querem se ver livros de papel. Eu acho que vai haver sempre livros e papel. É uma das grandes invenções da humanidade. E para fabricar papel, não é? Aquilo, eu preciso ter lá uma data de válvulas. Inclusivamente, no fabrico de pasta de papel, eu tenho pelo menos 2 caldeiras. Não é? Se quiserem modelar a caldeira, há uma série de válvulas que aparecem para lá. Que deixam passar o combustível, que deixam passar... há registros que não são válvulas, são uma espécie de superfícies que vão abrindo ou fechando. E eu quero modelar essas coisas e quero modelar isso de uma maneira expedita, porque eu depois vou ter um estado que só na parte da queima e da admissão de combustível e depois da produção de vapor eu vou ter, não sei, 20 variáveis de estado ou coisa assim. Não é? E eu quero ter isto de uma maneira muito simples. E então, este é um modelo simplificado de um atuador, tipo válvula ou registro. Tipicamente tem este comportamento assim. Portanto, temos uma inércia que tem a ver com o sistema de primeira ordem, com uma certa constante de tempo, temos uma não linearidade estática e temos uma estresse. Bem? Alguma pergunta? Ok. Bom, nos sistemas mecânicos de rotação, eu tenho... a situação é muito semelhante, não é? Portanto, exemplos... Aqui aparece uma coisa nova que são as caixas de multiplicação, não é? Que não aparecem nos sistemas de translação. Se quiser dar exemplos, tenho motores, juntas de braço robô, vamos falar um bocadinho sobre o modelo de motor, do motor elétrico. E os modelos dos sistemas mecânicos de rotação relacionam o ângulo de rotação, a velocidade angular e a aceleração angular e o binário. Portanto, impondo o binário, como é que é a evolução no tempo do ângulo, da velocidade angular e da aceleração angular. Uma vez mais, como é que eu posso modelar estas coisas? Vamos pensar que no caso dos sistemas de translação, eu tenho a lei de Newton e aqui tenho uma lei de Newton para a rotação. Só que agora eu vou falar de momentos de inércia. Estes momentos de inércia dependem da geometria do sistema. Podem ser calculados. Há tabelas técnicas sobre isto. O θ é o ângulo de rotação em torno de um determinado eixo. E o T é a soma dos binários aplicados. E agora posso ter também o atrito viscoso. Imaginem que isto estava a rodar, não é? O lado esquerdo estava a rodar em relação ao lado direito. Ou que eu tenho esta peça que havia aqui um eixo, e isto rodava, tipo uma embreagem ou um travão. Não é? Se estiver fixo é um travão, se rodar também é uma embreagem. E tenho um binário resistente, aqui falta o sinal menos, não é? Mas vamos entender que ele é resistente, que é proporcional à velocidade. Uma vez mais, também posso ter modelos para o atrito estático, tal stiction, que eu não coloquei aqui, mas poderia ter, é exatamente igual, formalmente igual. Posso ter molas elásticas. Pronto, tudo isto é igual, a diferença é que em vez de forças tenho binários, e em vez de ter deslocamentos lineares, tenho ângulos de rotação. E depois tem as caixas de multiplicação. Uma caixa de multiplicação é uma coisa análoga de um transformador, não é? Em que eu posso mostrar que se de um lado tenho um binário T1 com uma velocidade de rotação angular ω1, do outro lado tenho um binário T2 com uma velocidade de rotação ω2 e que elas estão relacionadas por estas expressões. Portanto, o ω1 está relacionado com o ω2 com a razão de multiplicação da caixa, não é? Ou o inverso da razão com a razão de multiplicação da caixa e os binários com o inverso da razão de multiplicação da caixa. Portanto, se eu tiver
aqui um binário mais pequenino e vou ter um binário maior. É a ideia das caixas de multiplicação. Portanto, aqui tenho um binário mais pequeno, aqui tenho um binário maior, aqui tenho uma velocidade maior e aqui tenho uma velocidade mais pequena. Experimentem lá escrever as equações aqui do A e depois do B. Vamos começar com o A. Quando acabarem, ponham a mão no ar, tentem ser rápidos. Professor, no esquema A, não estou a perceber a parte de baixo do esquema. Aqui, epá, e imagina que tens aqui pensa nisto como uma placa que tem assim umas coisas levantadas e que está a roçar aqui do lado. Tipo Então o beta é desse conjunto todo é desse baixo. conjunto, exatamente. Portanto, aquilo é uma espécie de um cilindro dentro de outro cilindro e ele quando roda, raspa um no outro. E eu estou a supor que tenho um binário T aplicado na direção positiva do θ. Desculpem lá que isto é difícil desenhar, porque precisava de fazer um desenho em 3 dimensões. Não é? Mas vamos supor que eles estão na mesma. Este binário, obviamente, está aplicado ali naquela massa de inércia, não é? Que é uma momento de inércia J. Portanto, isto é uma massa que roda, força aquela mola em rotação, portanto, não é ir para cima e para baixo, ela força em rotação, e depois tem aqui assim uma coisa que raspa. Há um exemplo engraçado, que são duas massas acopladas com uma mola, que é um corpo de um satélite que está acoplado através de uma mola, uma câmara mais pequenina onde estão sensores. Eu quero ter os sensores longe do meu corpo do satélite para o sensor ficar imune ao ruído da eletrónica que está dentro do satélite. E então, como aquilo tudo tem que ser muito levezinho, a ligação mecânica é muito flexível. Então posso ter situações deste tipo, não é exatamente esta que está aqui, que só tem uma, não é? Mas é um outro exemplo engraçado. Ok? Portanto, aqui eu tenho seria J, D2 θ dt2, igual a binário T, no sentido do θ, menos K θ, que é o efeito da mola. Reparem que este ponto aqui está fixo de cima. Não é? Quando o θ roda, eu estou a forçar a mola e tem uma força menos K θ. E depois o efeito do atrito estático. Portanto, esta aqui é muito simples. Não é? Tentem lá fazer a outra. Não sei se já fizeram. Mais um bocadinho.
Esta aqui é uma espécie de embreagem, não é? Tem aqui este J1 está a rodar e depois está ligado por um atrito ao J2. Eles estão encostados, não é? E causa-se ali o atrito de um carro funciona assim. Não é? Só que não tem esta mola a seguir. Vejam lá. Isto é uma aula muda. Eu mostro-vos os Vedas, que é o livro sagrado da religião hindu, tem demonstrações matemáticas lá. E algumas dessas demonstrações é um desenho e depois tem uma palavra que diz veja. A pessoa olha para lá e tem que perceber através do desenho a demonstração. Não é bem o nosso conceito de palco. Portanto, aqui eu estou a usar a mesma técnica dos Vedas. Né? Que mostro-vos um desenho e diz agora olhem. Percebe? O que é que aí é beta 1 menos beta 1 vezes d teta 1 dt menos d teta Aqui, 2? vamos lá ver. Na primeira equação, Sim, sim. T, portanto, ele está no sentido do θ1, não há dúvida. Agora é menos beta 1 e agora, quando este roda, suponho que o J2 estava parado. Era menos beta 1 dθ1 dt. Estás de acordo? Pronto. Sim. Agora, quando o θ2 roda, o que conta é a velocidade relativa de um para o outro. Portanto, é a diferença de velocidades. Ok. E em baixo é a mesma coisa, não é? Só que depois está invertido porque é dθ2 dt menos dθ1 dt. Não é? Se a velocidade do θ2 fosse igual à velocidade do θ1, o atrito não se manifestava. Eu tive algum cuidado em escrever estas equações, não me enganar, e não me enganar nos sinais, porque eu às vezes engano nos acetatos. Mas aqui tive um cuidado muito especial, porque é importante que isto esteja bem claro na vossa cabeça. Mais perguntas? Então, se eles estiverem a rodar a mesma velocidade, não há atrito entre... Não há atrito, não. Ok. Mais perguntas? Ok, nós hoje vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos construir um modelo para um motor de corrente contínua de ímã permanente, que é além de ser um exemplo interessante, porque vamos juntar um circuito elétrico e um sistema mecânico de rotação, os motores aparecem em muitas situações. E, portanto, convém que a gente tenha uma ideia de como é que é a dinâmica deles. Não é? Mas isso vamos fazer com calma, já só faltam 5 minutos. É claro que eu podia despacharmos aqui 5 acetatos em 5 minutos, mas eu preferia que fôssemos construindo o modelo tal como temos feito nesta aula. Está bem? Então hoje ficamos por aqui. Não sei se querem fazer alguma pergunta rápida final. Eu tinha aqui eu estive a ver aquilo que o professor estava a dizer sobre as carroças. Sim. Já não tem a ver com a matéria.